Olá, alunos do curso básico do Microsoft Excel. Esse é o nosso vídeo de despedida do curso, é o nossa última videoaula. E eu não posso deixar de recomendar que vocês façam também o curso de Excel avançado. No curso básico vimos muitos recursos interessantes, mas no avançado vamos aprofundar coisas já vistas no curso básico, como a função se, que será mais explorada. Nós vamos ver que é possível inserir mais de um se dentro de uma mesma fórmula. Tem o recurso de proteger planilha, proteger pasta de trabalho, vincular células de uma planilha a outra, tabelas dinâmicas, usar funções de banco de dados. Então tem uma série de recursos interessantes e que valem a pena ser estudados e que nós não temos nem tempo hábil, nem o conhecimento adequado para ensinar no curso básico. É importante que exista um processo, né? Inicialmente você aprende a parte mais simples, mais fácil e vai aprofundando. Por essa razão a gente divide o curso em etapas, né? A nossa videoaula de hoje é sobre impressão e configuração de página. E vamos utilizar nossa pasta de trabalho de sempre, a primeira pasta. Nós temos as três planilhas, qualquer uma delas serve para o nosso exemplo. Vou usar a primeira planilha, a folha de pagamento, e vamos ver as opções de configuração de papel e de impressão. As configurações da página de impressão ficam aqui na guia layout de página. Aqui você tem a opção de margens, margem normal, margem larga, margem estreita. Essas margens definem a distância da impressão para a borda da folha. Se você quer usar mais a folha de papel, a melhor opção é a margem estreita, que deixa uma margem fina. A margem normal é essa que vocês estão visualizando aí. E a larga é a margem maior, né? Você tem uma margem de menos papel para ser utilizado, porque ele deixa um espaço maior entre as bordas da folha de papel. A orientação é de que forma vai ser impresso, isso aí depende muito da sua planilha. Tem planilhas que fica melhor na posição retrato e tem planilhas que você só vai conseguir imprimir na posição paisagem. O tamanho do papel é o tipo de papel que você vai utilizar. O tipo de papel mais usado normalmente é o A4. Esse papel aqui também já foi bastante utilizado, letter, mas ele era mais no tempo da impressora matricial. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. A impressora matricial utilizava muito esse tipo de papel. Atualmente meio que virou padrão a folha de papel A4, mas em algumas circunstâncias você pode ter outros tipos de papel, como o A3, que é maior, e também depende de impressoras especiais, né? Não é qualquer impressora que imprime A3. E o A5, que é metade do A4, é usado para fazer brochuras, apostilas, de tamanho pequeno, tamanho de um livro mais ou menos, né? Mas o padrão é o tamanho A4. Área de impressão, você pode definir que área você quer imprimir. Na verdade, o Excel já fez isso. Se você observar aqui, a partir do momento que eu mexi aqui com margens, colocar margem estreita, tamanho de papel, ele já define esse pontilhado aqui, indica o que vai ser impresso. Então observe que eu já estou em duas folhas de papel. Aqui é o limite de uma folha, aqui já começa a outra. Então já tem um ajuste que eu posso fazer aqui para usar uma página só, que é pegar esse gráfico e colocar aqui embaixo. Observe que tem espaço aqui embaixo. Só para provar isso para vocês, para mostrar que não é só conversa, vamos aqui no arquivo imprimir. Vocês vão observar aqui, ó,
Página 1, página 2. Vamos voltar, pegar o gráfico. Espera aí que eu peguei no lugar errado do gráfico. Eu tenho que pegar na área onde seja possível arrastar o gráfico. Vou arrastar o gráfico aqui para baixo. Observe agora a área de impressão. Observe o pontilhado. Isso é uma folha de papel. Aqui já é outra folha e assim sucessivamente. Eu agora, com certeza, vou ter uma folha só de papel sendo utilizada. Ó. Página 1 de 1. Ah, isso é porque o gráfico estava selecionado, ele só mostrou o gráfico. Vamos tirar a seleção do gráfico. Arquivo imprimir. Página 1 de 1. Não tem mais duas páginas. O gráfico que estava saindo pela lateral agora está aqui embaixo. Então veja que você vendo a área de impressão, você tem um controle do que vai sair em cada página. Aqui tá claro para mim. Eu posso usar o controle de zoom também, coisa que a gente pouco usou no nosso curso. Pronto. Agora eu consigo ver tudo que vai ser impresso numa folha só. E vejo aqui pelo pontilhado. Observe que se eu mudar para a margem larga, já não vai caber. Tá observando aqui que está saindo. Aqui também está saindo. Ó. Vamos lá na impressora ver como é que fica isso. Ó, página 1 de 4. Os pedaços da planilha que vazaram foram parar em outras páginas. Isso porque eu usei a margem larga. Margem larga é isso aqui, ó. Vamos ver a margem normal, como fica. Voltar aqui. Margem normal. Também não caberia numa folha. Iria vazar uma parte do gráfico. Isso aqui eu posso resolver diminuindo o gráfico. Pronto, agora ele está dentro da área de impressão. Mas essa coluna inteira aqui já se perdeu. Então eu já sei que chegando lá na visualização de impressão, eu vou ter duas folhas de papel. Na outra folha. Então veja como você tem um controle do que vai ser impresso, observando a área de impressão. E como as margens são importantes para te dar um controle também sobre o que vai sair no papel. Eu vou deixar vazando aqui, vou deixar em duas folhas, para vocês verem que existem outras maneiras de corrigir isso. Não necessariamente maneiras melhores, mas existem outras maneiras. Tem a opção de quebra de página. Se você realmente quiser forçar, vamos supor que eu quero imprimir essa parte de cima numa folha, essa parte de baixo em outra. Eu seleciono essa área aqui e aqui eu coloco a quebra, inserir quebra de página. Observe que ele bota uma linha não tracejada aqui. Quando eu for na impressão agora, eu vou ter no mínimo 3 páginas, né? Uma página para esse pedaço. Eu estou vendo aqui 4 páginas. Né? Uma página para isso aqui, uma página para isso aqui, outra para isso, outra para isso. Para essa parte aqui que está vazando também. Então temos aí no mínimo as 4 páginas. Tá vendo aqui 1 de 4. Com a quebra de página, eu forço uma parte da planilha a partir para a página seguinte, a sair na página seguinte. Vamos mudar a margem para estreita, para vocês verem. Agora temos 2 páginas. Aquela parte que estava vazando não está mais, porque eu diminuí para a margem estreita. E na impressão eu vou ter 2 páginas. Eu forcei os gráficos e a parte de totais aí para outra parte da planilha. Eu posso remover essa quebra de página, selecionando, quebras, remover quebra de página. Eu poderia ter colocado essa quebra de página aqui, para fazer com que os gráficos saíssem em outra página. Vamos ver agora como fica a impressão. Planilha numa página, gráficos em outra. Isso são opções que nós temos durante a impressão. Vou remover, colocar a margem normal. Vamos voltar a ter aqui o vazamento. E aqui você tem o dimensionamento
da página, na verdade não da página, de ajuste da planilha. Então, se eu quiser, eu posso ajustar a planilha para uma largura por página. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei sobre deixar a margem normal e resolver isso aqui de outra forma. A outra forma seria essa. Eu posso obrigar o Excel a imprimir uma página de largura. Observe que já mudou isso aqui. Sumiu a... Quando for lá em visualizar, já não vai estar mais o vazamento. Agora, como é que o Excel faz isso? Que mágica é essa? Como é que eu estou usando a margem normal e consegui acabar com aquele vazamento que estava ocorrendo? Ele diminui, na hora da impressão, ele diminui a largura das colunas, diminui o tamanho do texto, ele faz uma série de ajustes para obrigar a impressão a sair em uma página de largura. Então aqui no layout da página você tem as opções de escolher uma página de largura e você pode escolher quantas páginas você quer de altura. Então se por exemplo eu puxar esse gráfico aqui para baixo, ele está em duas páginas. Vamos visualizar isso aqui em duas páginas. Lembrando que se o gráfico tiver selecionado, na hora que você for visualizar a impressão, você só vai enxergar o gráfico. Então, deixa eu tirar a seleção do gráfico. Vamos lá. Imprimir. Tá, duas páginas. Numa página está a planilha e o gráfico. Na outra página está o outro gráfico. Mas eu posso vir aqui e dizer para o Excel: olha só, eu só quero uma página de altura. Vamos ver se ele resolve isso. O gráfico ficou com uma página a planilha ficou com uma página de altura forçosamente. Ele força, ele obriga, ele diminui tudo que ele tiver que diminuir para fazer uma página. Em algumas situações resolve. Mas se você tem uma planilha de 5 páginas e força para uma, ele vai imprimir em uma. Agora, resta saber se você vai conseguir ler, porque vai ficar tudo miudinho, é capaz de sair tudo borrado na sua folha de papel. Então essa opção deve ser usada com cuidado. Não pode ser usada de qualquer forma. Então você tem esse recurso de obrigar a impressão a sair em uma página de largura, ou duas, ou três, ou mais páginas, ou da mesma forma a altura. Como é que a gente usa? Com cuidado. Se na minha planilha tem 5 páginas, mas na quinta página só está saindo uma linha, uma coluna de altura, se isso for no sentido da altura, são 5 páginas, mas na altura está saindo uma linha na quinta página, eu posso pedir, obrigar, melhor dizendo, para 4 páginas. Ele vai dar uma reduzida e de 5 eu vou ter 4. Isso no sentido de altura. Se no sentido de largura eu tenho 9 páginas, mas na nona página está saindo uma coluna fininha, uma coluna pequenininha, eu posso reduzir para 8. Então, usando com coerência, funciona. Agora, você não pode pegar uma planilha de 8 páginas de largura por uma de altura e pedir para imprimir tudo em uma. Tenha certeza que o Excel vai imprimir, mas no mínimo você vai ter uma folha preta toda borrada de impressão sobreposta. Então, esse recurso tem que ser usado com cuidado, porque ele vai ser obedecido da maneira como você definir. Uma página de largura por uma de altura, vai sair tudo numa página só, mas tem que ser usado com coerência. E você também pode fazer seus próprios ajustes, né? Você mesmo pode diminuir o tamanho de fonte, diminuir a largura de coluna. Às vezes o seu ajuste sai melhor do que o ajuste automático do Excel. Você está vendo aqui o pontilhado? Então, enxergando o pontilhado, nós mesmos fizemos alguns ajustes no início do... E aqui tem a escala. Essa escala aqui é justamente os ajustes que o Excel faz para imprimir. É como se fosse um zoom de impressão. A gente tem um zoom de tela. E isso aqui é o zoom de impressão. Quando você diz uma página de largura por uma página
de altura, veja que ele vai mudando a escala. É a mesma coisa que a gente faz na tela, ele vai fazer na impressora. Então, se eu peço para pegar 10 páginas e colocar em uma, seria algo como fazer isso aqui, ó. Vai ficar tudo borradinho, miudinho, e você não vai conseguir ver nada. Por isso que eu disse que é preciso usar com cuidado. Quando a gente coloca aqui no automática, ele nos dá a possibilidade de nós mesmos fazermos o ajuste. Observe aqui o pontilhado da impressão. À medida que eu vou diminuindo, ó, ele vai modificando. Com 80% de escala, eu já consigo colocar tudo numa folha só usando margem normal. Observe isso. Usando margem normal, com 80%, eu já consigo fazer. Mas o Excel me disse antes, vamos voltar para 100%. No automático, olha o que ele faz. Ó. Ele coloca 81. Então ele fez um ajuste melhor do que o meu. 81% é melhor do que 80%. Quanto maior a escala, mais real é a impressão. A impressão real é 100%. 100% é você imprimir exatamente aquilo que você tem na tela. 81% é ele encolhendo a imagem da impressão, a imagem do que vai ser impresso para poder caber na folha. Então observe que aqui ele colocou 81%, então o ajuste dele foi melhor do que o meu. Mas eu mudando a margem, eu consigo imprimir 100%. Se eu mudar a margem para estreita, eu consigo imprimir 100% numa folha. Eu consegui até poucos instantes. De repente, ele não está mais cabendo numa folha. Vamos reduzir um pouco aqui a escala. Observe que com 90% eu já consigo imprimir numa folha. Essas opções que nós estamos vendo aqui, linhas de grade, normalmente ele não imprime linha de grade, tá? Aqui é exibição. Título de colunas. Essas opções aqui são de exibição. Mas você pode imprimir linhas de grade se quiser, imprimir títulos de coluna se quiser. Observe bem, aqui é sobre exibir linhas de grade, exibir títulos de coluna, que é as colunas ABC, 1, 2, 3. Essas opções também estão aqui, ó, em exibição. Ó. Exibir linhas de grade, exibir títulos. E também estão em layout de página. Exibir linhas e exibir títulos. Agora, como estamos falando de impressão, o que interessa são essas aqui. Você marcando essas opções, ele vai imprimir a linha de grade e vai imprimir também os títulos. Observe que quando eu mando imprimir o título, a coluna já vaza porque ele vai imprimir isso aqui também. Vamos ver na tela isso? Vamos ver na impressão como é que seria? Ó. Ele imprime a numeração de linha e a nomeação de colunas. E por essa razão acaba ficando 2 páginas. Mas aí eu poderia usar a escala. As opções que nós temos lá também estão aqui. Tamanho do papel está aqui. Margens estão aqui. Dimensionamento está aqui. Aqui eu posso ajustar a planilha para uma página. Pronto, agora eu tenho tudo numa página só. E aqui em configurar a página, nós temos todas as opções e mais algumas concentradas numa única tela. Ou melhor, numa tela com algumas guias, né? Mas uma tela que você pode explorar guias com todas as opções e mais opções além das que nós já vimos. Aqui a questão de retrato e paisagem. Aqueles ajustes de escala que eu já falei com vocês, que seria o zoom de impressão. O ajustar uma página de altura por onde de largura nós já vimos também. Tamanho do papel nós já vimos. Agora vamos ver algumas coisas, algumas novidades. Qualidade da impressão, DPIs. Quanto maior o DPI, maior a qualidade da impressão. DPI são pontos por polegada.
Mas aí você tem que levar em conta também se a sua impressora comporta isso. Você olha o manual da sua impressora, olha na caixa da sua impressora, quantos DPIs ela é capaz de imprimir. Não adianta você vir aqui e marcar 2.400 DPIs se a sua impressora tem um limite de 600 DPIs. Essa qualidade da impressão também está relacionada com o consumo da tinta. Se você pretende fazer uma impressão que não é muito importante, é algo que você quer ter à mão para ler, mas que você não vai entregar para ninguém, você pode reduzir essa qualidade e ter uma economia de tinta. Quanto menor a qualidade da impressão, menor o consumo de tinta da sua impressora jato de tinta ou consumo de toner se for impressora laser. Número de páginas já está aqui automático. Margens, aqui você pode personalizar as margens. A gente já viu que tem margem normal, margem larga, margem estreita. Aqui você pode dizer quantos centímetros você quer de margem superior, quanto você quer de margem esquerda, quanto você quer para o cabeçalho. A gente vai ver ainda cabeçalho. Margem direita, margem inferior e margem rodapé. Essa margem de cabeçalho, essa margem de rodapé é para definir onde vai sair o rodapé e onde vai sair o cabeçalho. Já já nós iremos ver como fazer o cabeçalho, como fazer o rodapé. Aqui você tem a opção de centralizar a página na horizontal ou na vertical. Vocês não estão vendo diferença porque a impressão... Aliás, tem que dar OK para poder ver a diferença. Pronto, aí. Só depois do OK é que você enxerga a diferença. Vocês observaram que ele centralizou. Vou desmarcar, OK. Então você tem a opção de centralizar horizontalmente e verticalmente. Aqui no configura a página, na parte de imagens, você pode centralizar. Aqui pelo desenho você já tem uma visualização do que vai acontecer. E cabeçalho e rodapé. Existem diversos cabeçalhos prontos. Página 1, se você coloca isso aqui, imprimir 10 páginas, você vai ter páginas numeradas. Página 1, página 2, página 3. Eu vou dar o OK aqui e vai aparecer aqui em cima, página 1. Então isso é um cabeçalho já pré-definido. Eu poderia ter usado esse cabeçalho aqui. Ele mostra torque, página 1 e a data 22 de maio de 2016. E da mesma forma o rodapé, a opção de rodapé aqui embaixo. Então você escolhe entre essas, tem várias opções personalizadas que você pode utilizar. Pode ser o nome do arquivo, pode ser o número da página, pode ser o nome da planilha. Observe, página 1, folha de pagamento no rodapé. Então o cabeçalho, eu já vou tirar aquele página 1 do cabeçalho, porque não faz sentido você ter rodapé e cabeçalho com a mesma informação. Então vamos ver o que a gente pode botar aqui. Aqui é o caminho do arquivo. Curso básico Excel, primeira pasta. É o caminho e o nome do arquivo. Da pasta de trabalho. E querendo, você pode personalizar o seu cabeçalho. O cabeçalho é dividido em 3 seções. Você pode colocar algum conteúdo do lado esquerdo do seu cabeçalho, algum conteúdo no centro e algum conteúdo à direita. Seção esquerda, seção central, seção direita. E aqui você tem as diversas informações. Aqui é fonte, formatação de fonte. Então você pode formatar a fonte do seu cabeçalho. Eu vou colocar o cabeçalho em vermelho só para vocês verem que é formatação de fonte. Aqui eu tenho o número da página, aqui eu tenho a quantidade de páginas, aqui eu tenho a data, a hora, o caminho do arquivo, o nome do arquivo, o nome da planilha e uma imagem caso eu queira inserir, por exemplo, a logomarca da empresa. Então vamos ver como usar essas informações. Vamos supor que eu queira do lado esquerdo
o nome do arquivo, eu coloco aqui. E eu posso apagar essa partezinha aqui do caminho. Eu não quero o caminho, eu quero só o nome do arquivo. Na verdade, eu deveria ter usado essa outra opção, só um instante. Essa opção aqui. Pronto. Lembrando, essa opção é caminho e nome. Essa aqui é só o nome do arquivo. E aqui você pode editar, digitar. Então você pode escrever alguma coisa também. O seu cabeçalho pode ser personalizado a ponto de você escrever algo. Então no centro, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever página. Aqui eu coloco esse símbolo representa a página. Eu dou um espaço de e coloco esse. Esse símbolo representa quantas páginas o documento tem. Então, na seção central vai sair página 1 de 5. Aí na segunda página, página 2 de 5. E assim sucessivamente. E aqui eu vou colocar a data, um espaço e a hora. Só a seção esquerda vai sair em vermelho se eu formatar, né? Eu tenho que formatar agora. Eu tenho que formatar o texto do cabeçalho. Não adianta formatar antes. Então você pode vir aqui, escolher fonte, botar negrito. Vamos padronizar esse negócio aqui, colocar todo mundo em vermelho. Colocar negrito. Data e hora. Então você tem a opção de formatar o cabeçalho e o rodapé. Posso dar OK. Tá aqui. Página 1 de 1, porque só tem uma página. Eu posso mudar isso aqui, ó. Nesse caso aqui, ajustar a planilha sem dimensionamento. Aí ele já me dá, ó, página 1 de 3. Página 2 de 3, página 3 de 3. Tinha 1 de 1 porque eu tinha forçado a barra aqui e colocado para ajustar a planilha em uma planilha. Ele encolheu tudo para caber tudo em uma página, por isso ficou página 1 de 1. O rodapé é exatamente a mesma coisa. Seção esquerda, seção central, seção direita, as mesmas opções. A única diferença é que vai sair embaixo. Eu vou apagar tudo aqui e vou deixar sem rodapé. Então são os mesmos recursos. Vamos ver aqui a opção de imagem. Eu não tenho nenhuma imagem pequena que eu possa colocar ali. Vamos ver o que acontece se eu colocar uma imagem grande. Não vai dar certo isso, né? O ideal é que você tenha uma imagenzinha pequena para caber no rodapé, caber aqui embaixo. Essa imagem poderia ser o logotipo da sua empresa ou a imagem que você achar que deva colocar aí. E para retirar, é só vir aqui no personalizar e apagar esse texto. OK. Imagem removida. Ressaltando mais uma vez, tem que ser uma imagenzinha pequena, senão vocês já viram o que acontece. Então, personalizar cabeçalho, você tem seção esquerda, seção central, seção direita. Formatar fonte, o número da página, a quantidade de páginas que a planilha tem, a data, a hora, o caminho e o nome do arquivo, apenas o nome do arquivo, lembrando que o arquivo é a pasta de trabalho, o nome da guia de planilha e uma imagem que você queira utilizar. E aqui é formatar a imagem. Você poderia dimensionar a imagem por aqui. Seria uma opção. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Isso aí é o que algumas pessoas chamam de perfumaria. E fica a critério de cada um entrar mais a fundo nisso aí. Aqui tem aquela parte de imprimir linhas de grades. Observe que está imprimindo porque eu marquei. Eu posso tirar aqui. Imprimir títulos de linha e coluna. Eu posso tirar aqui. Então, são as mesmas opções que estávamos vendo antes. As mesmas opções estão aqui.
e estão concentradas nessa tela. É uma questão de gosto, vamos dizer assim, se você vai ver lá ou cá. Se você vai configurar direto nas guias de opções ou se você vai configurar por aqui. A vantagem de configurar por aqui é que você marca, dá o OK e já vê o resultado. Então, vamos tirar aqui linhas de grade, títulos de coluna. Área de impressão aqui não vai funcionar porque eu teria que estar na planilha para definir, para selecionar a parte que você vai imprimir. Aqui você poderia selecionar uma coluna para você repetir em todas as páginas. Uma linha, aqui você poderia escolher uma linha para repetir em todas as páginas. E aqui você pode escolher uma coluna para repetir em todas as páginas. Sempre do lado esquerdo, no caso da coluna. Sempre na parte superior, no caso da linha. Aqui você escolhe se vai imprimir comentários. A gente não viu comentários no curso básico. Erros de célula, você define se vai imprimir ou não. Como aquele erro de divisão por zero, a gente podia colocar aqui para imprimir em branco. Se tem erros na sua planilha que você não teve como corrigir e você não quer que saia na impressão, você coloca para imprimir em branco os erros que por acaso existam. Ou pode mandar imprimir com traço no lugar do erro. E aqui é a maneira como vai ser impressa. As planilhas no Excel costumam ocupar várias folhas, dependendo do tamanho, obviamente, né? A depender do tamanho da planilha, você pode ter várias folhas, tanto no sentido de largura quanto no sentido de altura. E aqui você define como vai ser a impressão. Observe a seta. Ele pode imprimir primeiro no sentido de altura e depois no de largura, ou ele pode imprimir primeiro no sentido de largura, depois no sentido de altura. Veja que quando eu tiro o dimensionamento, eu tenho 3 páginas, sendo que é no sentido de altura e de largura. Observe que ele está indo no sentido de altura. Página 1, essa é a página que está embaixo, ó. Observe aqui, 49, 50, a página que está embaixo. Aí agora, a outra lateral. Vamos mudar esse sentido. Vamos lá. Página 1, observe. Agora ele está no sentido de largura primeiro, altura depois. É a ordem que vai sair na impressora. Não muda muita coisa, na verdade, né? É só a ordem que vai sair na impressora. E assim vimos todas as opções. Vamos rever aqui as mais interessantes. E tem essa opção aqui que eu não mostrei para vocês, que é o seguinte. Aliás, tem mais 2 opções aqui que são interessantes, que precisamos ver. Observe que eu só estou vendo a folha de pagamento. Mas eu poderia imprimir toda a pasta de trabalho, todas as planilhas da pasta. Se eu marcar aqui, toda a pasta de trabalho. E seleção, eu imprimo só a seleção, mas aí primeiro eu tenho que fazer a seleção. Por exemplo, vamos dizer que se eu quero imprimir o nome e o salário base. Eu marco o nome e o salário base, vou lá na impressão, e aqui eu marco seleção, só vai sair o nome e o salário base. Vamos tirar esses títulos de colunas daí e as linhas de grade. Acabei não marcando o título de coluna. Veja que ele só vai imprimir o que tiver selecionado. Então você tem a opção de selecionar uma parte da planilha e só imprimir a parte que foi selecionada. Você pode imprimir todas as planilhas da pasta de trabalho juntos e você pode imprimir apenas a planilha que está ativa. E por último, a opção de escolher onde você vai imprimir. Como isso é padrão na maioria dos aplicativos, é bem possível que você já conheça. Aqui você escolhe se vai imprimir na impressora, se vai imprimir para PDF, que é um recurso bastante interessante. Você imprime para PDF e pode mandar para alguém, sem que essa pessoa tenha a possibilidade de alterar suas informações, as informações da sua planilha.
E tem as outras opções, imprimir para fax, uma coisa que tá caindo em desuso. Eu nunca mais ouvi alguém falar em fax, mas existe essa opção de você imprimir para o fax. Aí tem todo o detalhe de ter que ter uma linha telefônica ligada no aparelho de fax, ou algumas impressoras já têm esse serviço de fax. Aí você tem que informar o número, tem todo o detalhe para fazer isso, né? Esse tipo XPS aqui foi uma tentativa da Microsoft de criar um documento tipo estilo PDF, mas também não deu muito certo. Então, basicamente, é o PDF ou a impressora. Basicamente é isso. Você escolhe imprimir. Se tiver várias impressoras, você escolhe em que impressora você vai imprimir ou imprime para PDF. Então é isso. Encerramos o nosso curso. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos que assistiram. E até o curso de Excel avançado para aqueles que resolverem se matricular. Assim encerramos o nosso curso, pessoal.